Tudo bem, Gi? Tudo bem, Fer? Tudo certinho. E vamos para mais um programa? Super de qualidade. Hoje a gente tá numa vibe muito boa, eu acho. Eu também acho. Acho que é um assunto importante para nossa sociedade. Uma sociedade carente em Cultura. cultura, é isso. É isso. Lucas, seja muito bem-vindo ao Propod. Gratidão. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Muito feliz. Muito bom, nós estamos muito felizes que você está aqui. Nós estamos já há algum tempo tentando entrar no tema cultura aqui desse município e não tá fácil, né, Gisele? Não, Barbarense é bem resistente. Muito obrigada por ter vindo, ter disponibilizado tempo e estar aqui com a gente. Gratidão. Tenho certeza que vai ser bem gostoso. Bora lá. Nós também. Bom, antes, né, Gisele, antes da gente fazer a primeira pergunta pro convidado, gente, a Gisele tem um recado super importante. Gisele, vai lá, é com você. Vamos lá, galera. Vocês precisam nos seguir. Estamos no YouTube. Não esquece de assinar o sininho do YouTube. Estamos no Instagram, no Face, no Spotify e também no TikTok. Bora lá empoderar esse Propod. É isso aí, meu povo. Tem que compartilhar os nossos cortes, E os comentar. nossos links. Importante comentar, né, Dá Gisele? engajamento, gente. Precisamos engajar esse programa. É isso. Lucas, nosso programa é um programa composto por professoras, desde o nome até a apresentação. E quando nós pensamos lá no projeto, nós pensamos em duas perguntinhas coringas, uma no começo e uma no final, que elas nos remetem à sala de aula. Eu queria saber se a gente pode seguir nesse caminho. Com toda certeza. Então, Gisele, é com você. A primeira pergunta pode fazer pro nosso convidado. Então, bora lá. Lucas, como era o menino na sala de aula? Nossa, então. Olha, eu sempre fui bem nerdzinho, né? Então, eu era o aluno comportadinho que sentava na frente, sabe? Que sentava, que prestava atenção em tudo, que sabia de tudo, que tinha um carinho muito grande pelas professoras. Até hoje tenho um carinho enorme pelas professoras que passaram pela minha trajetória. Nossa, vem muitas memórias na minha cabeça. E eu acho que meu contato com a cultura em si começa aí. Porque quando eu era pequeno, minha mãe até brinca que eu já nasci fazendo teatro, né? Porque a minha mãe, minha família é toda evangélica, né? E quando eu nasci, teve uma apresentação de igreja, assim, e me colocaram como bebê pra fazer Jesus quando nasceu. Então eu já comecei atuando já, né? Até a Fernanda, uma amiga minha queridíssima, um beijo, Fer. Ela fala que eu não nasci, que eu estreiei. Ai, Então, quando eu fui pra escola, também teve isso. Quando eu tava no jardim ainda, que eles tinham... Hoje já nem fala mais jardim, né? Não sei se usa esse termo ou não. Jardim 1 e 2. isso. Em Santa Bárbara usa. Então, quando eu entrei no jardim, assim, no pré, eu também ganhei uns fantoches no aniversário e fui apresentar, tipo, pras outras crianças. Sabe, essa coisa, assim, sempre teve muito dentro de mim, então. Então eu era esse aluno, assim, que tava sempre participando das coisas, prestando atenção, meio quietinho, às vezes também. O menino Lucas criança foi esse dentro da escola. E o menino Lucas sonhava em ser ator? É o que eu ia falar. Ou foi uma consequência da vida? Eu ia falar. Antes de você responder, guarda essa pergunta da Gi, por favor. Tá bom. Se apresenta pro nosso público. Você cresceu e se tornou quem? A gente gosta que os nossos convidados se apresentem. Certo. Então, meu nome é Lucas Casagrande. Hoje eu tenho 23 anos. Eu sou graduando no curso de produção cultural na Belas Artes. E o que eu sou... Você sabe que essa pergunta ela me intriga? Porque às vezes quando as pessoas perguntam quem a gente costuma falar o que a gente faz, né? Perfeito. E isso não é o que a gente é. E eu comecei aqui já tendo um bug na minha cabeça. Quem eu sou? Eu acho que no fundo, eu sou um pinguinho de luz, assim. O significado do meu nome é luz, né? Lucas é luz. E eu tenho isso comigo desde criança também. Então eu acho que o que eu sou é um pinguinho de luz. O que eu sou é acolhimento. Eu sou um pontinho de alegria. Eu sou um pontinho azul e um pontinho rosa ao mesmo tempo. E o que eu faço
é produção cultural. Eu tenho um coletivo que é o NAC, o Núcleo Artístico Corpus. Então no NAC a gente atua com artes integradas. A gente atua com teatro, com dança, com música, com audiovisual, com literatura. Então a gente abrange várias áreas, assim, várias linguagens dentro da cultura para produzir cultura no nosso município e também nas cidades aqui ao redor, né? Maravilhoso! Vai lá, Gisele. Então repete a pergunta pra ele, por favor. E o menino Lucas sonhava em ser ator? Eu acho que não. Eu acho que isso aconteceu aos poucos, sem eu nem me dar conta. Sabe quando a vida vai indo assim, quando você vê, você fala, nossa, onde é que eu vim parar? Porque pra mim, quando eu era criança, eu volto nessa coisa, né, de que minha família é toda evangélica, né? Então, eu cresci eu demorei pra ter contato com o mundo, assim, externo da igreja, sabe? Não foi uma coisa, assim, super traumática, não. Até porque foi a realidade que você cresceu e a oportunidade que você teve e tá tudo bem. Tem algumas coisas, né, que depois você fala, meu Deus do céu, pera, não é bem assim que a vida funciona. Mas por que eu tô falando isso? Porque quando eu estava na escola fazendo essas atividades, faz uma apresentação aqui e outra ali, eu não tinha essa consciência do que era o teatro, do que era cultura, do que era arte. Pra mim era algo um pouco distante ainda. Então acho que quando eu fiquei adolescente, que aí eu comecei a ter mais contato com o mundo além dessa realidade, que eu falei, nossa, existe uma imensidão de coisas que eu não conhecia. Aí que eu acho que começa a vir essa vontade, esse desejo. E assim, eu tive a sorte muito grande de ter um pai e uma mãe que sempre me apoiaram em tudo, assim. Mesmo da igreja, né? Mesmo com os dogmas. Porque Sim, a gente sabe que tem as restrições, Tem. eles te apoiavam. Nossa, minha mãe, então, meu Deus. Minha mãe e meu pai, Só assim. seus sempre... fãs, número 1. Graças a Deus. Ah, que legal. Minha avó também, eu moro junto ainda com a minha avó, né? Minha avó, minha mãe, todo mundo junto. E eu acho que isso foi muito importante nessa construção. Porque, igual, quando eu tinha ali uns 10, 11 anos, eu comecei a... Eu fiz um curso de contação de histórias na Adonis, junto com o Raul, um amigo meu. E aí já tive contato com muita professora também, né? Eu ia falar, Donis, a gente conhece. Professora, são duas coisas que combinam. Exato, então eu já tive contato com muitas professoras. Fiz contação de história e também comecei a fazer aula de balé e jazz, meio que simultaneamente, assim, na IES, que é um centro de atividades físicas aqui em Santa Bárbara. Hoje não tem mais aula de dança lá, mas guardo um carinho gigante por aquele espaço, pela Val, que é dona do espaço, um beijo, a Michelle, que dava aula na época. Então você vê, mesmo tendo esse contexto evangélico e tal, era eu, um menino, fazendo aula de balé. Então, assim, sim, sempre tive muito apoio a tudo que eu tive vontade. E eu era essa criança que pegava tecido, fazia roupa, vestia saia, fazia, sabe? Era um estardalhaço sempre, nasci assim. Que interessante. E como foi essa sua inserção na dança, nesse mundo mais feminino? Como foi a aceitação da sociedade em si? Olha, então, é muito doido, porque a minha família sempre lidou, eu acho que de uma forma muito natural. Eu acho que em algum momento teve um certo estranhamento, assim, a pergunta que você fez em relação a esse mundo feminino. Isso. Eu acho que são muitas questões aí, muitas. Eu cresci num lar com muitas mulheres, né? Então era minha mãe, minha avó, minha tia. Então, eu acho que... E tem essa coisa, né? Que eu reconheço muito dentro de mim. Eu reconheço muito o meu sagrado masculino e o meu sagrado feminino. Os dois habitam em mim de uma forma muito equilibrada, assim, sabe? Eu não sou nem aquilo nem isso. Eu sou um caminho do meio, assim, vou transitando, vou sentindo. Tanto é que eu sou essa pessoa que hoje eu tô de regata branca, pode ser que amanhã você me encontre de saia e depois outro dia com uma camisa e... Assim, de tudo um pouco. Maravilhoso. E como foi a família? Eu acho que em relação às artes, tanto nesse período dos 11, 12 anos, foi mais tranquilo. Eu acho que quando eu comecei a ficar mais adolescente, aí começa a entrar a questão da sexualidade, aí começou a ficar um certo estranhamento. Da parte do meu pai e da minha mãe, sempre, seja o que você seja feliz, tá tudo certo, nunca tive problema com eles. Acho que mais o resto, assim, o entorno da família, né,
rola um estranhamento. Pensa, todo mundo da igreja, tem os tios pastores e tal, é uma coisa assim, né? Que é isso? Mas, como minha mãe e meu pai sempre me apoiaram muito, então eu acho que criou também um certo, até aqui é meu filho, daqui pra cá, cuidem da vida de vocês, sabe? Perfeito. Arrasaram Então, muito! E é muito doido essa questão também, né? Porque hoje eu me entendo, e eu acho que ao longo da vida a gente vai se descobrindo, né? Hoje eu me entendo como bissexual e, inclusive, eu namoro uma menina. E foi uma transição muito louca também, porque às vezes as pessoas esperam algumas coisas de você por você ter um jeito ou outro, né? Ah, então esse daqui é assim, esse... Gente, a Caixinhas, vida né? a vida é uma grande caixinha de surpresas, essa é a realidade. O que é bom, né? Maravilhoso. A gente não gosta muito das caixinhas, não. A É, gente a gosta gente das não é caixinhas a de favor das surpresa. As Sim. caixinhas de surpresa, sim. As que nos colocam, não. Na verdade, Isso. a gente não gosta muito do termo rótulo. A gente não gosta de rotular as pessoas. Acho que as pessoas têm que ter liberdade pra fazer aquilo que as deixam felizes e Sim, ponto. com certeza. Às vezes eu entendo o lugar até da preocupação, né? Até quando entra nesse lugar do ativismo, da militância, da gente lutar pelas causas e sou super favorável. Mas eu também compartilho um pouco dessa sensação de não querer falar sou esse nome, sabe? E é muito importante, eu acho, que você colocar isso, né? Porque é uma exigência social. Deixa eu organizar o meu pensamento aqui. Que pra pessoa hétero, eu não sou obrigada a chegar e falar Isso. eu sou heterossexual. E essa questão até de se assumir é muito louca, né? Porque eu tenho um amigo que eu lembro que na época do ensino médio ele sempre falava: eu não vou falar nada pro meu pai e pra minha mãe. O meu irmão é hétero, ele não chegou e falou, viu, eu sou hétero. Assumir hétero. Então ele falava, não vou falar nada, esse daqui sou quem eu sou, meu irmão é quem ele é e tá tudo bem. E tá tudo bem. Né? Então, mas eu toquei nesse assunto só porque você trouxe essa coisa do mundo feminino, né? Sim. E isso que eu acho doido, porque se você pensar, talvez não fosse um grande problema olhando de um lado de fora, sem pensar que sou eu. Talvez não fosse um problema um menino ali dançando balé, mas talvez fosse um problema, uma possibilidade de ele se relacionar com outro homem, entendeu? Entende? Sim, Eu acho sim. que a lógica dessa família conservadora e cristã e com muitos dogmas, assim, fundamentalismos que não levam a gente a lugar algum, na verdade. A minha pergunta foi realmente relacionada à cidade no qual a gente mora, porque é uma cidade extremamente conservadora. Uhum. Então a gente já imagina os desafios que você enfrentou pela frente Sim. em toda essa sua jornada. Mas eu reitero, eu acho que o principal foi eu ter uma mãe e um pai muito felizes na minha criação. E olha que não foi uma Maravilhosos. criação fácil, porque meu pai e os dois, eles se separaram quando eu nasci, por várias divergências, né, ali na família. Então eu cresci vivendo na casa da minha avó e da minha mãe e de final de semana indo pra casa do meu pai. Então teria tudo pra dar errado. Sim. Né? Mas não, nesse sentido foi muito bom. Foi muito bom. Percebi na sua fala que em todos os momentos que você justifica onde você chegou, né, em relação à arte, à cultura, você coloca a escola num ponto bem central, né, de ter e não sei, talvez a minha época de escola não tenha favorecido tanto, ou eu vejo as coisas de um ponto de vista mais distante. Mas eu acho que nós somos uma sociedade muito carente de cultura, muito pouco estimula-se as nossas crianças e os nossos jovens a viver da cultura, a ter isso como profissão, né? E eu queria que você falasse se é uma impressão minha, se eu estou equivocada, ou se nós temos um caminho longo aí para tornar a cultura essencial, né? Dada a importância dela nas nossas vidas. Olha, mas esse é um ponto interessante de se pensar. Eu acho que no Brasil as pessoas ainda não entenderam, e isso vai levar muito tempo, para entender que a cultura é um direito básico, assim como a saúde. Né? Está na nossa Constituição. Se vocês nunca leram, é legal ler.
É bacana. É um texto um pouco mais rebuscado, assim, né? Não é tão simples, mas é importante. Por quê? Porque se alguém vai no postinho ou vai no médico e não é atendido da forma que imagina que precisa, é muito fácil essa pessoa gritar pro mundo: eu não fui atendida, eu não tive aquilo que eu precisava, blá, 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 o que é importante. Agora, se a população no geral não recebe uma atividade cultural, pra ela você fala: não, normal, né? Não, não é normal. É direito de todo cidadão poder exercer a sua cultura, tanto no sentido de fazer como de receber, né? Então, aí chegando na escola, eu acho que pode ser mais qualificado. Eu acho que hoje já tem um pouco mais, mas o que eu percebo é um certo sucateamento, assim, do que se faz, entendeu? Eu fico pensando até nas escolas hoje, aqui vamos falar do nosso município, né? Que é o que eu tenho um mínimo conhecimento. A gente tem várias escolas que ficaram período integral. E vários oficineiros que dão aula de várias coisas. É maravilhoso se a gente for pensar na teoria. Mas na prática a gente vê, por conta da terceirização, e aqui já fica a minha crítica, por conta da terceirização, um certo sucateamento na hora das contratações. E aí se coloca gente que não tem o devido conhecimento para ensinar atividades culturais. E aí a coisa fica meio truncada. Eu acho que isso é um problema. Eu acho que o refinamento no momento da escolha desses oficineiros, ele devia ser um pouco mais criterioso. E isso, eu não tô nem falando de contratar pessoas que tenham vasta experiência, que são, né, pessoas já com 40, 50 anos de muita experiência. Não é sobre isso, mas talvez se até o perfil seja, por exemplo, mais jovem, que tipo de qualificação que é dada para esses jovens monitores poderem estar dentro de sala de aula, né? E isso tanto para esses oficineiros quanto para professores também, né? Porque a gente sabe que tem professores e professoras maravilhosas e maravilhosos, e tem outros que, meu Deus... Nem tanto. Acho que isso vai acontecer em toda a área. Sim. Né? Mas eu acho que no sentido da cultura dentro da escola, em questão qualitativa... é um ponto a se pensar. Em questão quantitativa, eu acho que a gente tá caminhando, tá melhor. Tá melhor, tá tendo mais, Isso é né? bom. Eu vejo até pelo minha experiência. Eu, nesse período de infância, que foi muito forte pra mim a relação com contação de história e apresentar dentro da escola, eu estudava ali na Ruth Garrido Rocha. E eu não sei, nunca mais vi essa pessoa, mas a Gilmânia, sim. Gilmânia, professora Eu da tenho fã, rede. Gilmânia. Gil, é com você. Se você estiver assistindo, um beijo enorme no seu coração. Eu não sei se ela tem ideia do quanto que ela me marcou e do quanto que ela foi importante nesse processo de eu entender que o meu lugar era estar dentro das artes, entendeu? Que foi uma professora que me apoiou muito. Tipo assim, ela que falava: vai, você vai fazer, você vai isso, quer espaço, o espaço é esse, vai fazer na Adonis, vai... Então, assim, eu não posso falar que eu não tive, porque tive o privilégio de ter uma professora maravilhosa, assim, nesse sentido, né? Então, eu acho que a gente tá caminhando bem. Eu acho que a gente só precisa melhorar um pouco a qualidade das coisas, o tratamento, né? Inclusive, eu também faço parte do conselho... Aliás, faço parte de algumas câmaras setoriais aqui da cidade. Faço parte da Câmara Setorial de Teatro, de Dança. E tô com um pezinho ali nas artes plásticas, artes visuais. E com isso, participo também do Conselho de Cultura. E esse foi até uma pauta da última reunião, a questão dos oficineiros dentro das escolas. Porque a gente vê oficineiros ótimos, e aí não faço distinção de idade nem de currículo, oficineiros ótimos, de perfis totalmente diferentes, e oficineiros que, meu Deus, preocupante, lastimável. Lastimável. É uma coisa assim que você fala: meu Deus, a pessoa, ela não sabe o que tá fazendo aí, né? Não sabe. E aí, volto a dizer, pra mim, funcionários como esses tinham que ser contratados, assim como professores, de uma forma mais decente. Até tem professor que não é contratado de forma decente, né? Tem, eu ia falar isso. Nós brigamos muito, e aí, enquanto sindicato dos professores, que somos diretoras do sindicato municipal,
dos professores aqui de Santa Bárbara. Na época que aprovou-se a lei da terceirização, a gente entrou para a briga com o nosso corpo mesmo, colocando em risco os nossos cargos públicos, que somos concursadas públicas municipais, porque somos contra a terceirização. Sim. E não pelas pessoas que precisam trabalhar, simplesmente porque é um processo de sucateamento do sistema. Isso, né? isso. O profissional vai receber muito mal, as crianças vão receber um atendimento que não é a qualidade esperada, e alguém vai estar lucrando com aquilo. Isso. E não é a função do serviço público. O serviço público está posto para servir a população. Isso. E quando a gente pensa em servir, a gente pensa em qualidade. Quando a gente pensa em qualidade, a gente precisa falar de valorização, inclusive a financeira. Um bom profissional, né, um profissional qualificado, um profissional que investiu no seu currículo, um profissional com experiência de alto gabarito, ele não vai aceitar trabalhar por 1/3 do preço porque alguém está lucrando em cima dele. Exato. Né? Então essa é uma discussão, é uma pauta nossa, a gente brigou muito, a gente não teve força para, até porque, né, foi lei federal e aí teve uma aprovação municipal. E sim, é algo que a gente precisa colocar na mesa, é algo que a população precisa entender. Serviço terceirizado nada mais é do que a precarização da mão de obra, porque alguém está tendo lucro em cima disso. Sim. Né? Então a gente precisa discutir muito a questão da valorização, seja dos oficineiros, seja dos professores contratados via terceirização, enfim, todos aqueles que não estão via concurso público dentro do sistema, que está posto aí a não ser, com nenhum outro propósito a não ser servir a população com qualidade. Até porque um concurso bem feito, um concurso bem elaborado, vai passar pessoas qualificadas. E que fique dito isso, porque muito se ouve dizer que os concursos são fraudados, gente. Hoje em dia, isso não acontece mais. Se aconteceu, a gente desconhece. Hoje em dia, amadas, é tudo público, tá na internet, tá nas redes, então as pessoas conseguem acompanhar. Então, hoje em dia já não acontece isso. Então, um concurso bem feito, uma pessoa de qualidade vai passar. Sendo uma pessoa de qualidade, de um bom currículo, as crianças serão as maiores beneficiadas em todo esse processo. Exato. Então as pessoas têm que ser a favor do concurso público. E aí, esse é o ponto, né? As crianças. Eu falo porque eu também trabalhei durante 2 anos num serviço de assistência social, lá no CRAS do Romano. Também fui muito feliz trabalhando lá. Dei aulas de dança e de teatro, de uma forma bem livre, mas com cunho e o objetivo de fortalecimento de vínculo do que de criar grandes artistas, nada disso. O foco era o trabalho de assistência mesmo. E foram 2 anos trabalhando lá. E aí, o suporte que eu tive do CRAS em si, o suporte que eu tive da coordenadora do CRAS, a coordenadora do serviço, foi um suporte lindo, sabe? Eu fui muito apoiado, muito incentivado, o que eu precisava eu tinha, enfim, não posso reclamar de nada. Mas eu era terceirizado. E o suporte que eu tinha da empresa, meus queridos amigos, pra quem não sabe, a gente não tem férias, né? A gente tem um salário que, assim, é o que eu falo. Você trabalha porque você precisa. Perfeito, entendeu? É isso. Não porque, não, porque você precisa e você acaba tendo na vida que, né, tomar escolhas e, enfim. Então você não tem férias, por exemplo, naquele contrato, né, se era um feriado e não tinha aula no dia que, né, eu iria trabalhar, eu não recebia esse dia, não tinha 13º, não tinha nada. Então, assim, todos os benefícios que eu poderia ter, né, em cima do meu trabalho que estava digno, que era feito com boa vontade, com esforço, com dedicação, ao léu, né, assim. E fora que o trabalhador terceirizado, ele tem um valor maior para a prefeitura, e os donos dessas empresas nunca somos nós trabalhadores, né, gente? Precisa deixar isso bem claro, que nós trabalhadores não temos como concorrer dentro dessa licitação. Não, imagina, são grandes mesmo, né? São. Como é viver da cultura no Brasil? Como é viver da produção de cultura num país onde a cultura não é valorizada? Não deve ser um caminho muito fácil. É muito desafiador, né? Eu falo assim, eu ainda estou no início da minha trajetória, eu tenho 23 anos, apesar de já ter feito muita coisa,
Porque eu acho, assim, que pra minha idade eu já fiz muita coisa. Eu ainda tô no começo da minha carreira, eu estou em formação, né? Então, eu acho que eu tô descobrindo. Acho que nenhuma resposta que eu dê vai ser muito construída, assim, pela minha trajetória ser curta. Mas, eu acho que é um caminho muito desafiador, porque no histórico de política pública que a gente tem pra cultura no nosso país, esse histórico ele passou por desmontes muitas vezes, né? Então a criação do Ministério da Cultura pela primeira vez no nosso país é muito recente. E aí ele foi instituído, derrubado, instituído, derrubado, instituído, derrubado. Então não tem continuidade. E aí você pensa, por exemplo, na construção de uma casa. Se você começa e para, e volta e para, a casa vai demorar muito tempo para ser construída. Ela precisa de uma continuidade, precisa de uma frequência. Então, eu acho que o primeiro desafio está cair nas políticas públicas de cultura dentro do nosso país, em âmbito federal, estadual, municipal. É claro que em cada lugar, em cada região, porque nosso país é muito grande, né, tem especificidades muito diferentes, né? Tem lugar que é um pouquinho melhor, lugar que é um pouquinho pior. Mas, no geral, é muito desafiador por causa dessa descontinuidade, né? Então, eu acho que falta ainda terem políticas que vão fomentar de uma forma mais democrática o acesso e a produção de cultura. E eu também acho que... Aí a gente volta lá no começo da nossa conversa. Falta conscientização de que cultura é um direito básico. Todo mundo tem que ter acesso. Sobre política pública, explica pra quem tá nos ouvindo, nós estamos num ano muito importante, ano de eleição. Porque a gente fala política pública pra nós que estamos dentro dos movimentos, no nosso caso social, né, sindical, eu tô no social também, mas é mais no movimento sindical. Política pública pra nós é uma palavra, é um termo muito usado. Onde que tem que estar escrito que o candidato X ou Y, ele vai incentivar políticas públicas da cultura, por exemplo? Ele tem que falar isso no programa de governo dele? Ou não? A gente pode ir no escuro, porque todo mundo entende, subentende-se que é assim e pronto. Eu acho que com certeza deve estar nesses programas, deve estar... Eu tenho um pouco de... Eu fico sempre assim, com olhos um pouco mais cerrados, assim, sabe? Sorrateiros. Com discursos. Porque as pessoas... Tem muita gente que ganha na fala, né? Algumas coisas. Mas eu acho que a gente tem que sempre... Aí volto pro que eu acabei de falar. Estar bem atento aos discursos, né? Porque cultura... As pessoas... Vamos lá. Cultura é uma palavra muito abrangente. Cultura quer dizer muita coisa. E é aí que... A pegadinha é aí. Porque, por exemplo, toda cultura é boa? Não. Existe cultura de ódio. Porque cultura, as pessoas acham que cultura é arte. Arte é cultura? Sim. Mas cultura é comportamento. Cultura é algo muito abrangente. Entendeu? Cultura pode significar muitas coisas. Então eu acho que quando as pessoas, os políticos no geral, forem falar de cultura, a gente tem que prestar atenção se eles estão falando sobre cidadania, diversidade, inclusão, respeito, educação, porque tudo isso também é pensar cultura, né? Uma cultura de, sei lá, por exemplo, igual no CRAS, né? Um serviço que tem a cultura de fortalecimento de vínculo, né? Reunir crianças para poder fortalecer o vínculo entre elas, entre as famílias, entre a comunidade do território que elas estão inseridas. Isso é cultura, né? Então, cultura... Ai, meu Deus, vou dar com a língua nos dentes, talvez. Não vou, não. Cultura não é só fazer um evento bonito, entendeu? Cultura não é só você... fazer coisas muito globalizadas e massificadas. A gente precisa de cultura na base, no fortalecimento das nossas estruturas. É lá embaixo, no dia a dia, isso. Eu acho que cabe,
porque a gente acaba não fazendo isso. Eu acho que a gente precisa conversar antes da votação, principalmente em âmbito municipal, que a gente está perto. A gente precisa aprender a conversar de verdade com o vereador, a conversar de verdade com o prefeito, a poder ver a pessoa olho no olho, porque a gente não tá tão distante assim, né? É pedir... Por exemplo, eu faço parte da Câmara de Teatro. Então, a gente já está se organizando para tentar uma possível reunião com os futuros candidatos, né? Pra gente poder conversar, poder ouvir. Professoras, junta no sindicato uma reunião para poder ouvir o que essas pessoas querem falar. Sim, a gente já faz isso. A gente faz isso desde a fundação. Isso. Então, e tem o bairro tal, existe um grupo da comunidade, do bairro, tem uma pessoa que é responsável. Porque, por exemplo, há anos atrás, eu não sei como tá isso hoje, mas anos atrás no CEL, eles tinham um encontro que tinham representantes dos bairros. Então, tem uma comunidade, junta a comunidade, bora dialogar com essas pessoas, porque tá na mão delas, né? Tá na mão delas. Foi nessa última eleição para governador e presidente que a gente percebeu que nenhum projeto de governo, em nenhum âmbito, nem de direita nem de esquerda, não tinha projetos de esporte, não tinha projetos de cultura, em nenhum deles. Se a gente pegasse para ler mesmo, projeto de governo X, Y, Z, nada constava. Nossa. E aí a gente faz uma carta compromisso com os candidatos a prefeito toda a eleição. E pegando a nossa carta, a gente percebeu que nós também não colocávamos, que a gente também falhava. Uhum. Foi nesse momento que a gente percebe, ops, tá faltando alguma coisa. Porque não é só ter o professor na sala de aula. Eu acho que a fala da Gi, ela vem no sentido de que a educação sozinha não dá conta de tudo. A gente precisa essencialmente da cultura, a gente precisa do esporte, a gente precisa da saúde, a gente precisa do serviço social. Perfeito. Eu sinto que os setores todos, vamos pensar nas secretarias, né? Vamos pensar no nosso município. Tem secretaria disso, daquilo. Eu acho que deve haver uma integração maior no pensamento de toda a execução de tudo, na verdade, né? Tem uma pesquisadora que eu não vou lembrar o nome, me perdoem, mas ela tem uma pesquisa que ela fala justamente que tem alguns países que a gente olha e a gente fala, nossa, mas esse país é super desenvolvido, né? É porque a cultura trabalha junto com a saúde, trabalha junto com a educação, trabalha junto com o fundo social, trabalha junto com a guarda civil, trabalha junto... tudo tem que operar junto, entendeu? É em rede, de fato. Isso, né? Em rede, conectado. É o poder... minha chefe, né? Minha antiga chefe sempre falava assim, tudo está no poder do coletivo. Se não é no coletivo, nada acontece. Perfeito. É isso. no coletivo, é na união. Eu também acho isso. E a gente já defende isso há algum tempo. Com certeza. Mas não é fácil. Não é fácil furar a bolha, não é fácil furar o sistema, não é fácil fazer essa engrenagem pública funcionar. Uhum. Deixa eu perguntar, falando em engrenagem pública, você tem informação se no município há oferta de aulas de teatro, de dança? Como que tá isso aqui em Santa Bárbara? Como que está isso em Santa Bárbara? Olha, a gente tem um programa dentro da Secretaria de Cultura que chama, se eu não me engano, posso estar falando besteira, gente, mas é Caminhos da Cultura. Eu confundo, às vezes, Caminhos da Cultura com Cidade da Cultura, enfim, Caminhos da Cultura. Que é um programa que justamente possibilita que agentes culturais do município se inscrevam para poder dar aulas de várias modalidades artísticas em espaços culturais dentro da cidade. Então, tem. A questão é que, até onde eu saiba, nesse momento, ainda não abriram inscrições para essas atividades. Então, até onde eu saiba, nos próximos meses é para começar a abrir inscrição, é para começar a ter atividades. Mas agora, hoje, último dia de fevereiro, ainda não. Certo. Mas a gente tem mecanismos para que isso aconteça. Porque eu lembro, na minha época, eu entregando a idade,
A gente eu fiz 1 ano e meio de aula de teatro no município, e era de sábado à tarde, era uma coisa, e era bem inclusiva mesmo, né? Porque na época eu já trabalhava, comecei a trabalhar com 14, então o sábado era um dia legal, que era possível disso acontecer. E foi das experiências mais fantásticas que eu tive, assim, sempre gostei muito. E hoje a gente sabe pouco das aulas que tem. Olha, isso é muito interessante, porque justamente essas aulas, pelo menos no ano passado, né? Algumas aconteciam no Tricânico, que é um centro cultural lá no Romano. Legal. Outras aconteciam no Léo Salum, que é lá na Cidade Nova, que é a Biblioteca Léo Salum. E a gente também tinha o CEL. O CEL a gente tá com problemas no telhado, então ele tá passando por um processo de reforma, a gente não tá podendo usar o auditório. Assim como a gente está em reforma com o teatro e também está terminando a reforma na Biblioteca Central. A gente tem um grande problema com os tetos dos prédios públicos aí na nossa cidade, que todos eles dão BO alguma hora. Das escolas também, fique tranquila. Não são só os teatros. Aí chove, né? Enfim, vocês já sabem como é que é. Então a gente está com uma grande dificuldade nos espaços públicos, culturais, para poder exercer as atividades, né? Porque aí se tá em reforma em um, tá em reforma outro, tá em reforma outro, Tem onde fazer. aonde é que a gente vai, né? Então, As escolas, os prédios públicos. a gente a gente vai ocupar. Porque tem várias escolas, principalmente os CIEPs, que tem anfiteatros. Então tem como vocês ocuparem esses lugares. A gente precisa começar a fazer esse tipo de articulação mesmo, porque tá difícil a coisa. Não na realidade a gente conversa muito, né? Por exemplo, a minha unidade escolar é lá no 31 de março, no Antônia Fagnoli. A gente tem um anfiteatro lindo lá, só que nós, professoras mesmo, pouco conseguimos utilizar aquilo com a função de cultura, né? A gente faz o melhor que a gente pode, mas a gente tem uma limitação. Então, nada mais do que ter profissionais especialistas lá dentro para utilizar aquele espaço. Que a aula de teatro ajuda muito na alfabetização, na expressão, ajuda a criança a perder a inibição, o medo de perguntar, de apresentar, de falar. Então, assim, é muito importante. Até na alfabetização das crianças. Muito. Eu acho muito que dança, música, teatro, tudo tinha que ser, assim, básico, assim, né? Todo mundo tinha que aprender, desde pequenininho mesmo. Fora que desenvolve coordenação motora, expressão. Isso. Nossa, posso dar um exemplo? Claro. Essa semana, na verdade, a gente tava em ensaios, né? Porque o NAC, o coletivo, a gente vai lançar algumas músicas infantis, junto com o espetáculo. É um espetáculo e aí tem as músicas do espetáculo. E ontem a gente tava em ensaio, né? Essa semana toda, na verdade, com a Beth Diva, maravilhosa. E ela tava falando justamente disso, da importância olha como é sério o negócio, da importância de quando a criança está aprendendo a cantar, de ela ter referências que sejam afinadas e que tenham métricas musicais muito bem definidas. Porque a música é puramente matemática, né? É matemática. E se a criança aprende ouvir e a cantar de uma forma correta, na hora que ela vai aprender matemática, ela tem uma facilidade maior do que quem cresceu ouvindo todo mundo cantar desafinado. Olha como isso é muito louco. Sério? Isso explica tanta coisa na minha vida, Dislexia. Musical explica muita coisa. Não é dislexia não, gente, mas olha, isso explica muita coisa. Quando ela falou, eu falei, meu Deus do céu. Porque ela pega bastante no nosso pé, porque a gente canta, né? E ela é maravilhosa e ela sabe ensinar. Então, assim, fazer aula com ela é sempre muito incrível. Então, ela pega bastante no nosso pé porque ela fala, vocês estão ensinando as crianças. Quando vocês estão cantando e elas estão assistindo uma apresentação, elas estão aprendendo matemática. Eu tenho um dó das minhas crianças quando eu cantava. Quando eu trabalhei em escola integral, eu era convidada a me retirar da aula de música. De tão ruim que eu era. Eu desafinava as crianças. Deixa eu perguntar, conta pra gente um pouquinho sobre o NAC. O NAC, nossa, incrível. Incrível, assim, porque é trabalho, mas é um trabalho que ele é pautado muito nas pessoas que estão dentro ali, né? Hoje, atualmente, sou eu, Vitória, Gregory e Michele.
E todos nós somos muito amigos, né? Muitos anos. Então é muito gostoso quando você tá trabalhando em amigos, porque o clima é muito light, assim, né? É gostoso. Obviamente que trabalho é trabalho, né? Tem que ter um momento de, vamos sair pra passear e vamos trabalhar. Mas é muito bom, e aqui eu mando, né, um beijo, um abraço pra todos eles, poder confiar nas pessoas com quem você trabalha, sabe? É muito bom isso, porque isso faz com que os frutos sejam mais coesos, assim, sabe? Mais cheios de poesia, até pelo afeto que tem um pelo outro, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu gosto de falar, porque existe muito respeito. O NAC começou em 2016, numa iniciativa minha, juntei com a Carol, que na época estava junto, presente, Carol maravilhosa. E aí, todo mundo fazia Via Crucis, né? O Via Crucis aqui na cidade tem uma grande importância, é uma política pública barbarense para que as pessoas possam vivenciar o teatro, né? Eu boto muita fé nesse projeto. Estava todo mundo lá, e aí eu fui conhecendo essas pessoas, fui chamando, e o NAC começou como um coletivo que queria, desde o início, fazer muitas coisas. A gente queria fazer teatro, mas a gente queria fazer fotografia, a gente queria fazer música, a gente queria muitas coisas. E eu acho que de lá pra cá, a gente foi experimentando muita coisa. Foi experimentando, a gente fez de tudo um pouco. Aí a gente fez uma parceria com a Fernanda, do laboratório, que foi muito importante também pra gente, pra abrir portas para que a gente entrasse um pouco mais no mundo da dança também, o teatro no mundo da dança. Isso foi importante para que a gente conhecesse outras academias de dança. Hoje a gente tem várias parcerias com academias de dança e ginástica. Porque o NAC ele funciona assim, são três segmentos dentro do coletivo. O primeiro segmento vai pensar nas nossas obras artísticas. Então a gente tem espetáculo de teatro, a gente tem um documentário que a gente fez na pandemia, a gente publicou um livro com poesias durante a pandemia também. Então são obras artísticas de várias linguagens, essa é uma frente. A segunda frente vai pensar em aulas de linguagens artísticas também. Hoje a gente está um pouquinho parado com isso, a gente pretende voltar em algum momento, mas em 2018, 2019 a gente tinha aulas de teatro que aconteciam lá no laboratório. Então em algum momento a gente quer voltar com aulas, né? Esse é o segundo ponto, aulas. E o terceiro são as criações cênicas personalizadas, que são para escolas de dança e ginástica. Então o que a gente faz? Toda escola de dança ou de ginástica, geralmente, ao final do ano, tem uma apresentação de finalização de curso. Então, o que a gente faz é criar a dramaturgia, o roteiro e levar atores para cena. Então, enquanto as bailarinas estão apresentando suas coreografias, tem atores nossos que vão participando junto para contar a história do espetáculo. Isso tem dado muito certo, faz alguns aninhos que a gente tá nisso. Hoje a gente tem algumas parcerias mais fixas. E então todo segundo semestre pra gente é bem agitado, porque a gente tá nessa loucura de vai pra uma escola ali, vai pra outra escola lá, vai fazer um negócio aqui, então é bem legal. Que fantástico, nem sabia que existia, assim, que existia no sentido assim, a escola de dança ter parceria com um coletivo artístico pra pensar nessa parte da dramaturgia. Que lindo! Deve ficar espetacular mesmo. É bem legal. Que joia! Se as nossas crianças pudessem ter acesso a tudo isso, seria fantástico. Ai, mas a gente chega lá. E aí, olha só que interessante. Agora você tocou num ponto primordial. Aí a gente volta a falar do porquê que é tão importante as benditas políticas públicas. Pela lei Paulo Gustavo, que saiu, que é uma lei, só pra quem não sabe, contextualizar bem rapidinho, assim, bem fácil. Vai lá. Tinha um dinheiro, um recurso guardado no fundo do audiovisual. Tinha guardado, em âmbito federal, tá, gente? Brasilzão. E quando a gente teve a nossa queridíssima pandemia, que veio, né, desestabilizar todo mundo, houve uma mobilização artística para que pudesse ter algumas leis que pudessem auxiliar o setor da cultura, porque foi o primeiro a ser impactado. Porque as atividades culturais, em sua maioria, acontecem presencialmente, então foram as primeiras a falar, não pode ter. Até porque no nosso Brasil não é prioridade, né? Então não pode, segura.
Então a gente foi o primeiro a falar, segura aí as pontas. Com isso, a gente teve um prejuízo financeiro por não poder trabalhar muito grande. Então houve uma grande mobilização para que tivessem algumas leis que pudessem ajudar os artistas nesse período. E aí saiu a Lei Aldir Blanc, que ajudou bastante, depois eu falo sobre ela. E a Lei Paulo Gustavo, mas a Lei Paulo Gustavo, ela ficou empacada. No governo anterior, essa lei ela não saía, ela ficava empacada. E aí agora quando, né, a gente tem esse novo governo, ela saiu. Então agora, do ano passado para cá, que a gente está recebendo uma verba que é um auxílio emergencial da pandemia. Meu Deus! Nem tá atrasado! Nem tá atrasado, né, galera? Tem noção? Esse dinheiro era pra ter vindo na época da pandemia, na condição de auxílio emergencial, porque vocês não estavam conseguindo trabalhar. Exato. E ele saiu agora. Então, assim, se a gente for ver, ele ainda tem esse critério de auxílio emergencial, porque o prejuízo que a gente teve vai se estender por anos, né? Exatamente. Foi um buraco. Tudo isso pra dizer que, ok, saiu a lei, graças a Deus. Graças a Deus, né? E aí, como que funciona? Esse dinheiro, ele é pro audiovisual, certo? Mas ele também tem uma parte que se destina para outras áreas de cultura. Então, como é que funciona? Sai um dinheiro de âmbito federal, passa para os estados e vem para os municípios. Então a gente teve um edital aqui na cidade que a gente pôde se inscrever, participar, papapá. A gente teve alguns projetinhos contemplados e a gente tá justamente fazendo essa gravação dessas músicas que eu falei. Então, é um espetáculo que chama Alinhavando. Ele é um espetáculo infantil e ele tem algumas músicas e essas músicas vão virar videoclipes animados, com desenhos, com ilustrações. E o nosso objetivo é mandar esses videoclipes numa partilha para as escolas do município, com atividades que as professoras possam desenvolver em sala de aula, com as músicas, com os alunos. E em um segundo projeto, a gente conseguiu recurso para poder adentrar 5 escolas públicas com o espetáculo. Então, essa é a importância da política pública, é a gente poder ter acesso a recursos que vão viabilizar que a gente leve as apresentações para dentro das escolas, que a gente leve essas manifestações artísticas para o contato direto com as crianças, né? Então, veja, é muito importante isso. Sobre a questão de política pública, aproveitando que você falou aí da Lei Paulo Gustavo, explica para quem está nos assistindo, né? A Lei Rouanet é uma bolada mesmo? É o dinheirão que vem pros artistas? Todo mundo tem acesso. É tão polêmico assim, porque girou uma polêmica em torno dessa lei. Polêmica? Não, algumas. Muitas polêmicas. Muitas polêmicas em torno de uma lei que seria apenas para incentivo da cultura. Tá, vamos lá. Tô me sentindo muito professoral hoje. Sua área, conta pra gente tudo que você sabe. Tá, vamos tentar dar um panorama geral aí. O que aconteceu? Vou dar no sentido histórico mesmo. Quando a lei começou, o que é a lei? Calma, vamos tentar organizar um pouco melhor. O que é a lei? A Lei Rouanet, hoje é a Lei de Incentivo à Cultura, né? Tem esse nome, Lei de Incentivo à Cultura. Ela é uma lei que ela funciona da seguinte forma. Eu sou proponente de um projeto. Proponente é a pessoa que cuida do projeto, para quem não está acostumado com os nomes todos, resumidamente. Então, eu vou lá e eu escrevo o meu projeto, eu falo que esse projeto vai acontecer assim, assim, assim. No meu projeto, por exemplo, vai ser uma circulação do espetáculo Alinhavando, como eu falei, em todas as escolas do município de Santa Bárbara. Olha, a pessoa que sonho, a gente chega lá. Em todas as escolas. Eu mando o meu projeto por meio de uma plataforma dessa lei. Se o projeto for aprovado, eu, enquanto proponente, eu posso captar recurso. O que isso quer dizer? Que o governo vai te mandar dinheiro. Não. Ai, não acredito que não é isso. Não é isso. Poxa vida. Não, o governo federal vai te dar dinheirinho na sua conta essa intervenção, perdoe-me. Não é o dinheiro.
do governo federal. Bom, como é que a gente entende isso, na verdade? Vamos lá. Não, continua do captar dinheiro, tá? Eu te Não, interrompi, sim, mas por favor. não, é isso mesmo. Perfeito. O captar dinheiro, onde eu ia chegar. Eu posso captar. Então, eu, enquanto proponente do projeto, tenho que ir atrás de empresas que aceitem realizar dedução de parte do seu imposto de renda pro projeto. Nossa, Lucas, dedução de parte do imposto de renda, o que é isso? Vamos lá. Você tem uma empresa, a empresa X, ok, você tem a empresa Y. Eu chego e falo assim, viu, da empresa X, eu tenho esse projetinho aqui, eu gostaria de captar recurso. Você topa fazer esse investimento? Investimento? Nossa, mas eu vou estar dando dinheiro. Por que é investimento? Por quê? É o seguinte, se a gente pensar numa lógica que esse dinheiro ele é abatido do imposto de renda, então primeiro que ele não está saindo muito bem do seu bolso. De certa forma, ele sai de uma política pública que é um valorzinho que iria para o imposto de renda e que iria para algum lugar desse mês Brasil, mas que ele é direcionado para o meu projeto. Agora, as pessoas devem estar pensando, nossa, deve ser muito dinheiro. Gente, as empresas elas podem investir até 4% do seu imposto de renda. Não é tanto dinheiro assim, é 4%. É lógico que uma empresa que é uma multinacional, é óbvio que o dinheiro vai ser um montante realmente bem mais alto. Mas, na minha realidade de produtor cultural em Santa Bárbara do Oeste, é muito mais difícil, né? Muito mais desafiador eu conseguir captar com uma grande, gigantérrima empresa, né? O que acontece muito, como produtores menores, é você acabar tendo que pedir patrocínio para a empresa X, a Y, a Z. E pode ter várias fontes de patrocínio. Para você chegar naquele teto. Porque quando você manda um projeto, você fala, o meu projeto custa tantos mil. Isso. E aí você vai captar até chegar nesse valor. E acontece, meus amores, na maioria das vezes, de você falar, o meu projeto, vou falar um valor legal. Meu projeto custa 800 mil. Ai, que sonho, gente. Olha que lindo. 800 mil. Aí você vai captar, você consegue 400. E aí o que você faz? Você pode tentar fazer o seu projeto com 400, diminuindo, readequando o seu projeto. Por exemplo, eram todas as escolas do município, agora vai ser só metade. Pode acontecer desde que o governo autorize, entendeu? Então tem que ter uma readequação do projeto, caso você não consiga captar tudo. Só que por que tem tanta polêmica atrás disso? Porque quando começou a lei, ela não era muito transparente, ela não tinha os mesmos mecanismos que a gente tem hoje. Hoje é tudo muito transparente. Você consegue ter acesso a quem se inscreveu, quais foram os projetos, quem captou, quem não captou. A gente tem portal da transparência para isso. Então, quando começou, não tinha isso. E aí tinha os grandes mecenas, né? Então, a gente tinha alguns projetos culturais que tinham lá aprovação. E aí tinha esses mecenas, essas pessoas tinham muito dinheiro para investir. E muito dinheiro foi investido, sabe-se lá Deus aonde. Por isso que começou a ter muito burburinho, entendeu? Com o passar do tempo, a lei foi se reestruturando. Ela foi passando por várias readequações. Inclusive, saiu normativa nova agora no começo de fevereiro. Então, ela está sempre em constante transformação. E ela tem dentro dela várias linhas de atuação para poder fazer chegar nas pessoas, porque o foco são as pessoas. Aí agora eu vou voltar um pouquinho atrás. Volta. Por que eu falei, você quer investir no meu projeto? Porque esse dinheiro, a empresa, ela já iria pagar para o governo de um jeito ou de outro. É o imposto de renda. Todas as empresas têm que pagar imposto de renda, né? Já ia pagar. A única diferença é que 4% no máximo, às vezes tem empresas que investem menos. Um teto de 4% vai ser destinado, vai ser realocado para o projeto. O que acontece? Por que é um investimento para a empresa? Porque quando a empresa vai investir, ela tem uma contrapartida, que é o marketing cultural. Ou seja, a imagem da empresa vai ser vinculada ao projeto para a empresa ter uma imagem boa perante os seus consumidores. E aí é muito normal que se associe o tipo de público de projeto com o tipo de público da empresa. Entendeu? Por exemplo, sei lá.
Vou dar um exemplo simples e que eu não preciso esconder de ninguém, porque todo mundo aqui vai saber. Temos o Rockfest. Certo. A última edição. Vocês lembram quem foi o patrocinador? Vocês foram no Rockfest? Não foram? Não. Ah, por isso. Porque senão vocês vão saber que o grande patrocinador do Rockfest foi o Pague Menos. Ah, tá. Quando você vai, sou eu, uma pessoa aleatória, curto um show de rock 3 dias intensos, uma programação super legal, a equipe do Rockfest toda preparada pra poder receber as pessoas, e tá tudo, o banheiro tá limpinho, e eu tenho aquela sensação boa, aí eu olho no cantinho, ai, Pague Menos. Aí eu vou assistir o show, nossa, eu Pague Menos patrocinador. Ai, eu Pague Menos. Aquilo entra na nossa cabecinha de um jeito absurdo. E aí, quando eu falo, eu preciso comprar alguma coisa, eu vou no Pague Menos. E você não sabe nem da onde. Isso é marketing. Entendi. Essa é a potência do marketing cultural. Entendeu? Ele atravessa as pessoas. Porque antes, quando a gente começou a ter TV em casa, começou a ter internet... Vamos ficar ali na TV. Quando começou a ter TV, rádio, uma empresa colocar um anúncio, um comercial na TV... Meu Deus, todo mundo conhecia aquilo. Hoje não é mais assim. Né? O marketing ele foi se aprimorando. E hoje, um anúncio numa TV não tem o mesmo impacto que tinha há 30 anos atrás. Entendeu? Há 20 anos atrás, que seja. Hoje, uma das estratégias de marketing das empresas é o marketing cultural. É estar dentro dos ambientes em que as pessoas vão ter experiências. Então, quando a pessoa vai no Rockfest da vida, ela vai ter uma experiência muito boa. É lógico, ela vai ter música de graça. Ela vai ter bandas incríveis tocando. Ela vai estar num ambiente que foi preparado para aquilo. Ela vai ter uma experiência boa. E aí, junto à experiência dela, está a marca do patrocinador. Entendeu? Então, para a empresa, é um baita investimento. Não é uma coisa assim, eu vou ajudar esse projetinho porque eu sou muito bom. Não, meu bem, você está investindo, isso é marketing. Investindo na sua empresa. Na sua empresa. Né? Você está tendo, além do desconto no imposto, isso. É um retorno de marketing Sim, mesmo. de marca mesmo. Legal. Entendeu? Só que aí, qual que é o problema disso? Aí eu volto sempre com mais uma carta na manga. Qual que é o problema disso? As empresas já estão entendendo isso, hoje um pouco melhor do que antes. Ainda tem um certo, ranço assim, mas hoje um pouco melhor. O que acaba acontecendo? Projetos que não tenham cunho comercial acabam não sendo o grande foco das empresas. Por exemplo, o meu projeto é justamente para levar as apresentações dentro das escolas, municipais. Aí... A criança não gasta. Então... E nem vai chegar em casa contando que foi a empresa X que patrocinou o seu... Até, se a estratégia de marketing foi muito boa, ela toca até na criança e faz o pai e a mãe ir comprar, sei lá, como que chama aquela boneca que toda criança quer agora? Ai, meu Deus, que boneca. Aquela que parece um bebê? Isso. Bebê reborn? Bebê reborn, que hoje é tudo bebê reborn. Tá. Pode ter. E pode funcionar muito. Mas entre a empresa escolher um projeto como esse, que tá levando a apresentação para as crianças e que não tem um contato direto com quem paga, e um outro projeto que a apresentação vai ser dentro de um shopping, qual é o projeto que vai ser contemplado? Do shopping. Com certeza. Então, a gente tem sim críticas a fazer sobre a Lei Rouanet, porque, querendo ou não, a gente tira a responsabilidade do governo em selecionar quais projetos vão ser aprovados e a gente coloca na mão das empresas poderem decidir qual projeto vai acontecer ou não. Entendeu? Então isso também é uma problemática. Mas eu ainda assim defendo muito a Lei Rouanet, porque ela é um mecanismo de incentivo no Brasil que proporciona a realização de uma imensidão de projetos culturais que são muito importantes para o nosso país, entendeu? A lei tem quantos anos? Você sabe dizer? Eu não sei agora, mesmo. A lei começou em eu não lembro se é 1990 e pouquinho ou 1980 e pouquinho. Ela é Gente, recente. Não,
Não, gente, ela é recente e antiga, no ponto de vista, assim, a gente ouve tanto falar, pra mim, a Lei Rouanet nasceu, sei lá, em 2006, deixa eu pensar historicamente. É mais ou menos, tipo assim, 90 e alguma coisa, 80 e alguma coisa, por aí. Não, porque ela é tão atual, né, a gente ouve tanto falar da Lei Rouanet Sim. que parece que foi... Não, parece que foi criada ontem. Não. A impressão que a gente tem é que ela foi Ela criada começou ontem. chamando Lei Sarney. Aí depois Tá. ela mudou de nome pra Rouanet, aí virou Lei de Incentivo. Tá, entendi. A lei até mudou de nome já. Mudou de nome, mas é que agora de cabeça eu não vou lembrar. Mas ou é década de Não. 80 ou 90, Não, mas algo tá, assim. tá. Na verdade é mais a nível de curiosidade mesmo. Aham. Porque, assim, pra mim era recente. É muita polêmica recente para uma lei tão antiga. E sabe, por que ela carece de críticas? Porque, por um lado, ela é importante, como eu disse, porque cria uma certa relação, cria uma rede de contato entre governo, empresa privada, fazedores de cultura e público. Então ela movimenta muita coisa, ela é importante, bem importante. A gente não pode querer não ter a lei. A gente não pode jogar a água da bacia com a criança dentro. Eu acho que ela tem que ser melhorada. Uhum. A gente só joga água suja, guarda a criança, né? Porque Exato. no Brasil a gente tem uma certa cultura de não tá do jeito que a gente deseja, ou né, não é perfeita. Joga tudo fora. Descarta. Sim. Né? Eu acho que tudo na realidade, e acho que essa situação ela faz parte do processo democrático. E que bom que a gente pode discutir, criticar. Olha, esse ponto aqui não tá bom, precisa, né, unir aí os envolvidos, os fazedores de cultura, enfim, ir lá e questionar o governo. Eu acho que isso faz parte do processo democrático e a gente acha que tudo pode melhorar. Não é só a Lei Rouanet, não. Com certeza. Não é Lei Rouanet, como que é o nome atual? Lei de Incentivo à Cultura. Lei de Incentivo à Cultura. Já vamos atualizar. Vamos começar a xingar a lei certa. Né? Porque eu vou ficar xingando a lei errada, além de tudo. E assim, só mais um ponto pra gente fechar esse assunto. O que não pode ser só a Lei Rouanet? Entendeu? Como assim? Por muito tempo, a gente, por essa coisa que eu falei, né, de tem Ministério da Cultura, sobe Ministério da Cultura, tem Ministério, sobe Ministério. Por um tempo, o grande fomentador de cultura no Brasil foi apenas a Lei Rouanet. Não, Lucas, mas tinha outra coisa. Tá, tô falando de âmbito federal e de uma lei muito norteadora, assim. Por um tempo, acabou que ela era o principal mecanismo. Não era nem que não tinha outros, me expressei mal. Mas é que era o principal mecanismo para as grandes realizações. Por que não pode? Porque aí a gente volta lá na Constituição Federal, que é direito da cultura, direito de todo cidadão exercer os seus direitos culturais, né? Tanto quanto fazer quanto receber. E é dever do Estado garantir que as pessoas tenham acesso. E essa é uma lei que coloca na mão da empresa o que acontece ou não. Entendeu? Porque não pode ser só ela. O problema não é a existência dela, ela é ótima. O problema é que precisam ter outras políticas públicas que assegurem que as manifestações culturais vão acontecer de forma democrática, descentralizada, inclusiva, diversa, para todas as pessoas poderem ter acesso a ela, entendeu? Muito bom. Perfeito. E deixa eu perguntar, você comentou assim a questão de tem ministério, não tem ministério, tem ministério, não tem ministério. Quando não tem o ministério, vamos pensar aí num tempo que não, sei lá, acabou o ministério. É isso. O Estado, no caso, ele continua executando a lei, no caso de não ter o ministério, não sei se está acompanhando meu pensamento. Ou não, há uma redução, aí as portas se fecham. É que, na verdade, quando não Ou tem não. ministério, eles acabam transformando em alguma outra coisa, né? Ou vira uma secretaria, ou vira um departamento de alguma coisa. Então, assim, a lei, ela continua funcionando. Continua. Mas perde-se direitos. Ah, com certeza, né? Se você for pensar, é muito diferente. É a mesma coisa aqui. Se você tem, sei lá, a Secretaria de Educação. Eu não conheço a estrutura, o organograma da secretaria, mas eu imagino que tenham departamentos que vão cuidar de coisas diferentes, ou pelo menos pessoas que representam alguns setores dentro da educação. Imagino eu, né? Tô só de imaginação mesmo. Sim, sim. Se você tem uma demanda muito grande na secretaria, que poderia virar uma outra secretaria,
aquilo não ia ter muito mais representatividade? Não ia ter muito mais força de realização? Ia poder realizar mais coisas? É a mesma coisa. Se a cultura é colocada como secretaria, em âmbito federal, né? Enquanto secretaria, enquanto departamento, ela vai ficar ali de escanteio. O recurso verba que ela vai ter é muito menor. Então como é que ela vai realizar as coisas? Não realiza, né, tudo. Vai realizar muito menos. Agora, quando ela é um ministério, aí ela vai ter os seus departamentos, ela vai ter as suas secretarias. Poder de ministério mesmo, Isso. né? Eu acho que endossa a coisa de outro lugar. Sim, né? Exato. Mas a lei continuava funcionando com o ministério Até onde eu saiba, a lei continua funcionando. Não, a lei estava normalmente. posta, meu questionamento aí. Se estava tendo projeto incentivo, mesmo. se eles de alguma forma dificultavam, isso era mais nesse sentido. Eu acho que, olha, eu nunca participei, né? Eu nunca me inscrevi em nenhum projeto na Lei Rouanet, é algo ainda que eu nunca de fato estive ali. Entendo como funciona, mas nunca participei. Então eu acredito, se eu estiver falando besteira depois alguém no comentário fala. Isso. Mas até onde eu saiba, continua funcionando normalmente. Não, tá. É só uma curiosidade mesmo, assim. E Lucas, e como tá a movimentação da cultura na cidade? Em Santa Bárbara do Oeste, como tá essa movimentação? Perfeito. Eu acho muito bom tocar nesse assunto porque de alguns anos pra cá a gente teve uma crescente em vários sentidos, né? A gente começou a ter muitos eventos na nossa cidade e esses eventos culturais, eles são muito importantes quando a gente vai pensar na movimentação da economia criativa da nossa cidade e na movimentação de muitos trabalhadores. Eu acho que isso não é o suficiente. Assim como a gente falou da Lei Rouanet, que não pode ser só ela, eu acho que tem que ter também outras coisas. Eu acho que ainda falta um pouco mais formação. Eu acho que falta formação, falta essas políticas que vão pensar a base, sabe? Mais coisas em territórios descentralizados. A gente pode pensar, por exemplo, essa é uma pauta que a gente já falou no Conselho de Cultura. Se a gente pensar lá no Cruzeiro do Sul, não tem um espaço cultural no Cruzeiro do Sul, não tem atividades que aconteçam lá. Então a gente ainda tem muito que avançar. Mas eu acho que a gente está indo para um caminho bom. Um convite que eu deixo aqui para qualquer pessoa que possa ser das artes ou não, participem das câmaras setoriais, participem do Conselho de Cultura, vão ouvir, vão conversar, vão dar sua opinião. Eu acho que é super importante essa rede de participação, esse coletivo mesmo. Tem um calendário, um dia, um horário, um local, conta pro pessoal. As câmaras setoriais, elas têm grupo no WhatsApp e geralmente elas têm algum perfil nas redes sociais. Então, se vocês procurarem a Câmara de Teatro Santa Bárbara do Oeste, vocês vão achar alguma coisa. E vale também se alguém precisar entrar em contato comigo e falar, me passa o número de tal pessoa, eu indico e tá tudo bem. Por que é importante? As câmaras, elas têm suas próprias organizações. Então, algumas têm 2 reuniões no ano, algumas têm várias reuniões no ano. Cada uma se organiza da forma que bem entende. E elas são setoriais, ou seja, de teatro vai falar sobre teatro, de dança vai falar sobre dança. E aí, dentro do Conselho de Cultura, que tem uma reunião sempre às primeiras quartas-feiras do mês, lá no Centro de Memórias, geralmente às 8h30 da manhã, a gente tem um representante de cada câmara. Então, a gente vai ter uma escuta de vários olhares da cultura dentro da cidade, entendeu? Então é importante participar. E por que eu tô falando disso? Porque esse é um ano que, como eu disse, teve a Lei Paulo Gustavo, vai abrir edital de novo da Lei Paulo Gustavo. Se você é artista, procure saber, se inscreva, participe. Esse dinheiro é seu. E aí procure saber onde? É no site do governo federal? A gente aqui, eu acho assim, a gente tá num momento bom de Instagram, né? Isso. Sigam as páginas da cultura. Sigam as páginas da prefeitura até. Mas a cultura tem um Instagram aqui no município. E ele é super articulado, esse Instagram. Tá sempre bombardeando informação. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Acho que facilita. Porque, geralmente, é difícil a gente ficar entrando em site, pensando no dia a dia das pessoas, né? Não é todo mundo que faz isso. Mas o Instagram tá sempre ali. Então siga, bota um sininho lá pra receber notificação. Mas também vai ter essas informações no próprio site da Cultura, Cultura SBO. Então lá tem essas informações. E tô falando isso porque com a Aldir Blanc também vão abrir editais para qualquer fazedor de cultura se inscrever para concorrer a esses prêmios e poder realizarem seus projetos, né? Diferente da Lei Rouanet, que
que você tem que captar o recurso, esses editais, você cria o projeto, você manda, ele é aprovado, você recebe o recurso para fazer. Ele é um fomento direto, entendeu? Você não precisa captar ele, né? Isso é mais democrático. E depois você, obviamente, tem que fazer o projeto, prestar contas, tudo bonitinho, né? Mas eu acho que as pessoas precisam saber mais disso, que às vezes acontece de ter vários artistas na cidade espalhados por aí que não estão a par dos conselhos, das câmaras, dos fóruns, das próprias leis de incentivo. Aí fala, mas Santa Bárbara não tem nada. Será? Ou será que você não tá inteirado? Não, isso. Né? Porque às vezes a gente não tá inteirado. Então corram atrás da informação. Eu tenho uma pessoa, não vou falar o nome dela, mas ela sempre diz uma frase que eu falo, nossa, pior que é verdade. Que às vezes a gente fica esperando a notícia cair no nosso colo. Fica esperando que uma pessoa vá lá bater palma na nossa casa e falar, viu, tem um edital aberto, né? Vai se inscrever. Não é assim que funciona, gente. A gente tem que se articular, a gente tem que procurar a informação também. Então, siga o Instagram, entre no site da prefeitura, no site da cultura. Se precisar de alguma informação, manda mensagem. Eu não sei de tudo, nunca vou saber, mas o que eu puder eu ajudo. E tem uma gama de pessoas aí super solistas para poder fazer as coisas acontecerem. Então eu acho que estamos abertos. Muito bom. Legal. Quais são suas redes, pro pessoal te achar? Do NAC tem o @ Núcleo Artístico Corpus. Ele é comprido, gente, mas aqui NAC é a sigla. Núcleo Artístico Corpus. Corpus com U no final, que é em latim. Corpus... Ai, eu sou prolixo, gente. Maravilhoso. Mas vai esse lá. nome, eu não podia deixar de falar. Esse nome é especial porque, assim, é um núcleo artístico, né? Então, é um núcleo de artes. O corpus em latim, porque, numa tradução mais literal, corpus é a morada da alma. E a gente entende dentro do coletivo que o corpo é a única coisa que a gente tem, né? É a morada, é o nosso templo, né? Onde a gente tá aqui nesse plano. Então, tem uma coisa muito especial aí também. Por isso que o nome é comprido, gente. Mas aí a gente abreviou pra NAC pra ficar mais fácil. Ficou perfeito. E meu Instagram... Ai, gente, não é nada fácil, ó. É @lu.cas.gran.par. Pronto, repete mais uma vez. @lu.cas Lucas.gran de casa grande .par de Gaspar. Esse povo que não quer ser achado no Instagram, minha gente. Verdade. Que é isso? Eu dificultei, gente, eu dificultei. Mas eu se confesso. esforcem pra achar, Mas porque se vale procurar muito a um pena. nome só Lucas Casagrande Gaspar, vai aparecer. Não, vale a pena. Você trouxe informações riquíssimas para o nosso programa. Foi um momento de escuta mesmo, porque o seu conhecimento na cultura é absurdamente maior do que o nosso. Então, assim, foi muito satisfatório tê-lo aqui, viu, Lucas? Muito obrigada. Gratidão. Apesar do Instagram dele ser difícil, gente, vale a pena. Com certeza. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada por todas as informações e principalmente pelo trabalho e o carinho que você tem com as nossas crianças, que pra gente como professora é de extrema importância. Bravo. Mas não acabou. Ai, Não. meu Deus. Não acabou. Eu vou fazer a última pergunta pra você. Vou passar a fala pra Gisele, vou deixar você pensar um pouquinho. Lucas, na lousa da vida, se você pudesse deixar uma mensagem, qual mensagem seria? Segurei com você. Gisele, você tem uma última mensagem? Eu Porque nós já tenho. temos um programa, né, Gisele? De extrema qualidade. Não sabia Perfeito. de um monte de coisa que ele falou aqui, ó. Fiquei de cara. Só ouvindo e babando. Maravilhoso. Vai lá, Gisele, pro seu recado, então. Já que a gente só tá trazendo um programa de qualidade, vocês precisam curtir e compartilhar. Estamos em todas as redes sociais, no YouTube, Instagram, Face, TikTok. Bora lá dar engajamento pra essa mulherada. É isso, meu povo. Pronto? Pronto. Preparado, Lucas? Bora. Então é com você, meu querido, por favor. Olha, se eu pudesse deixar um recado na lousa da vida, eu acho que eu ia falar para as pessoas buscarem se iluminar. Eu acho que é muito importante esse processo da iluminação. E a iluminação, quando eu falo de iluminação, eu falo de buscar ser quem a gente realmente é. Buscar a verdade que mora dentro da gente. Buscar dentro da gente aquilo que é ético, aquilo que tem moral, aquilo que tem respeito, aquilo que tem amor. Eu penso que a gente sempre vai errar,
principalmente quando a gente tá dialogando com as pessoas, porque a gente vive num mundo em que cada um é muito diferente e singular. Então a gente sempre vai errar. Mas eu mesmo hoje posso ter errado muito aqui, posso ter falado coisas que depois eu olho e falo, nossa, nada a ver. Mas o importante é que a gente tenha amor, respeito, carinho e acolhimento. Que a gente saiba acolher os nossos erros, transmutá-los em sabedoria e que a gente possa, através da virtude, como se ela fosse um lírio branco, extremamente iluminado, expandir o nosso coração e tocar a alma das pessoas que estão ao nosso redor pela luz que habita dentro de nós. É isso. Gente, pra mim caiu como uma oração essa mensagem, que delícia. Muito obrigada, Lucas. Gisele, por que aqui nessa mesa todo mundo pode? Pode. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.